Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final do primeiro turno da J-League 2024 e agora a gente vai fazer um recap, fazer um resumo de tudo que aconteceu, passar para vocês um pouco do que eu achei, né, de cada uma das equipes, principalmente as maiores equipes, passar a tabela. E também, né, em fevereiro eu soltei uma tabela de previsões, né, de palpites, o que eu achava que iria acontecer. E já adianto para vocês que eu errei a maioria, né? E aí a gente vai passar por essa imagem, debater um pouco sobre o que aconteceu com cada uma das escolhas que eu fiz. E aí a gente vai fazer uma outra previsão baseado no que a gente viu no primeiro turno, baseado no que foi o primeiro turno, os 19 primeiros jogos de cada uma das equipes. Então já peço para vocês se inscrevendo aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e também deixar o seu comentário, o que você está achando da J-League até o momento, se você está acertando quem disputaria o título, quem disputaria as competições asiáticas, quem disputaria o rebaixamento. Então, vamos começar essa análise falando de como fica a tabela do primeiro turno, já com quase todos os times com 19 jogos já disputados, né? Apenas dois com 18, no caso o Yokohama F Marinos e o Sagan Tosu. Esse jogo foi um dos jogos adiados por conta da campanha do Marinos na Champions League da Ásia e será disputado mais no final do mês de julho. Então, por mais algumas rodadinhas aí, a gente vai ter o Marinos e o Sagantosu com um jogo a menos, mas nada que afete tanto a tabela. E aí a gente tem a principal surpresa no momento, que é a liderança do Matida Zélvia, né? O Matida, eu tô com a tabela aberta aqui pra gente dar uma colinha, né? A gente tem o Matida Zélvia com 39 pontos liderando. Na segunda colocação, o Kashima Antlers empatado com o Gamba Osaka, 37 pontos para cada um. O Kashima na frente pelo saldo de gols. Na quarta colocação, o Vissel Kobe com 33. Na quinta, o Sanfrecce Hiroshima com 32. Aí vem o FC Tóquio com 30. Cereço Osaka e Avispa Fukuoka com 29. Nagoya Grampus e Tóquio Verde com 27. O Urawa Red Diamonds e o Yokohama F Marinos com 26. O Marinos com um jogo a menos. O Kashiwa Reysol com 22. Kawasaki Frontale e Albirex Niigata com 21. Júbilo Iwata com 20, o Sagan Tosu, mesmo com um jogo a menos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 17. E aí a zona de rebaixamento tem o Shonan Belmari com 15, o Kyoto Sanga com 14 e o Hokkaido Consadole Sapporo com 19, ok? E aí no começo do ano, logo antes de começar a J-League, eu soltei essa imagem que vocês estão vendo com os meus palpites do que eu esperava que fosse acontecer na J-League. E vocês veem aí que eu esperava que o campeão, né, o time a ser batido na temporada fosse o Urawa Red Diamonds, a Champions League Elite ficaria com o Yokohama Marinos, a Champions League 2 com o Sanfrecce Hiroshima. As surpresas que eu pensava que seriam nesse campeonato seriam Cereço Osaka e Kawasaki Frontale. E as decepções eu achei que seriam Vissel Kobe e o Kashima Antlers. O Z3 eu pensei que ficaria com o Tóquio Verde, o Shonan Belmari e o Sagan Tosu. E agora a gente vai debater um pouco do que aconteceu com cada uma das equipes. Começando, obviamente, com esses palpites que eu dei no começo do ano. Falando então especificamente o que eu achei, né? Por que eu dei esses palpites no começo do ano. E aí a gente vai avaliando um pouco das equipes maiores e tentando explicar a tabela que a gente passou agora há pouco. Então, para explicar para vocês, eu achava que o Urawa Red Diamond seria sim o time a ser batido, né? Era um elenco muito completo que foi reforçado principalmente com o Samuel Gustafsson, o volante sueco contratado também a pedido do Pierre Hogmo, né? O Per Mathias Hogmo.
que é o técnico norueguês da equipe do Urawa. Também o Ola Solbakken, né, foi contratado por empréstimo da Roma. É um time que também se reforçou com o brasileiro Thiago Santana, que foi artilheiro da J-League há 2 anos atrás. Conseguiu também fazer uma boa campanha na segunda divisão do ano passado com o Shimizu S-Pulse, embora não tenha conseguido o acesso. Então, todos esses reforços me levavam a crer que o Urawa Red Diamond seria sim um dos times a ser batido. O time acabou saindo da Champions League antes da hora, saiu na fase de grupos, não disputou a Copa do Imperador, né? Não disputa a Copa do Imperador esse ano. Então ficariam com apenas duas competições para o Urawa Red Diamonds acabar disputando. A Copa da Liga e a própria J-League. Então o Urawa teria mais tempo para treinar, para se entrosar. O time também eu achei que era muito completo. Nishikawa, Sakai, Shows, Roibra tem o Ohata, né, que está surgindo. Gustafsson, Atsuki Ito, Yasui, Thiago Santana. Achei que o Ola Solbakken ia jogar um pouco. E aí já já a gente fala um pouco do que aconteceu com o Urawa Red Diamonds na minha visão. Mas eu pensava que eles seriam sim o time a ser batido nessa temporada. Por conta do investimento, por conta de já estar pensando no Mundial de Clubes de 2025, né? O Urawa é o único representante japonês nessa edição. E vai também receber uma premiação em dinheiro da FIFA pela participação. Então achei que o Urawa já estava se organizando para tentar avançar da fase de grupos. O Urawa deve enfrentar um ou dois europeus, ou um europeu e um sul-americano. Então, por conta dessa dificuldade, eu achei que o elenco do Urawa já estava sendo montado para tal, né? E acabaram tendo alguns problemas que a gente já já debate. O Yokohama Marinos, eu achei que ele ia disputar o título também, muito por conta de que o elenco não mudou tanto, foram poucas mudanças do elenco do ano passado para o elenco desse ano, né? Mudanças assim capitais, né? Como a saída do Ryotaro Tsunoda, né? A zaga acabou sendo formada pelo Kamijima e pelo Hatanaka. Então eu achei que existia sim a possibilidade do Marinos continuar disputando, né? Principalmente porque as principais peças do clube, como o Anderson Lopes, o Elber, o Ian Matheus, o Asahi Uenaka, o Matsubara na lateral, o Nagato na outra lateral, esse eixo do time se mantinha. Então eu pensei que sim, dava para o Yokohama Marinos acabar disputando com o Urawa Red Diamonds. E no final os dois acabaram sendo as maiores decepções até agora. A gente já já debate um pouco disso. Mas curiosamente as duas equipes que na minha opinião tinham os melhores elencos da temporada até aqui acabaram decepcionando por diversos motivos, né? E curiosamente as duas também trocaram de treinador. O Urawa foi deixado pelo polonês o Maciej Skorza para a chegada do norueguês o Per-Mathias Høgmo, enquanto no Marinos houve uma troca de australianos, o Kevin Muscat deixou a equipe no final do ano passado para a chegada do Harry Kewell. E aí houve essa mudança de filosofia nas duas equipes, né? Os dois treinadores que chegaram, tanto o Høgmo quanto o Kewell, acabaram usando um pouco dos treinadores anteriores para manter um eixo no elenco, mas a visão de como praticar o futebol acabava se diferenciando, acabava divergindo um pouco do trabalho realizado anteriormente. Então, curiosamente, os dois melhores elencos acabaram sendo as maiores decepções da temporada até aqui. E aí, uma das grandes surpresas, né, é justamente o Tóquio Verde, que eu achava que seria um dos candidatos ao rebaixamento. Isso porque é um elenco que foi um pouco mais fraco, eu acho que é o elenco dos que subiu foi o que menos se reforçou e era o elenco com maiores buracos, né, maiores falhas. E perto do que estava acontecendo na primeira divisão, o Tóquio Verde parecia um pouco mais frágil, mas o trabalho acabou sendo bem desenvolvido, então acabou sendo uma grande surpresa.
principalmente pelo Yudai Kimura, o Itsuki Someno, o Matheus Vidotto também sendo um dos melhores goleiros da J-League até agora. Então tudo isso culminou para que o Tóquio Verde acabasse sendo uma surpresa, mas já já a gente fala um pouco mais. E eu pensava que fosse cair por conta disso. Belmar e Sagan Tosu já vêm lutando contra o rebaixamento há alguns anos e não se reforçaram tanto. Até pelo contrário, né? O Shonan Belmar acabou perdendo o Yuki Ohashi pro Sanfrecce Hiroshima. Então, por conta disso, eu pensei que essas equipes brigariam contra o rebaixamento. O Tóquio Verde acabou sendo uma boa surpresa. O Belmar e o Tosu ainda brigam contra o rebaixamento. Nas decepções, achei que o Vissel Kobe, até por conta de perder algumas peças, né, e já ter sido campeão, né, o peso de ser o atual campeão, achei que ia dar uma forçada. Acabou que o Vissel Kobe se mantém, né, como uma grande equipe, uma equipe que vem praticando um bom futebol, acaba vacilando mais, né, do que vacilou no ano passado, mas não chega a ser uma decepção, né? Tanto que tá ali brigando na quarta colocação, acabou perdendo essa última rodada pro Gamba Osaka, mas são coisas que vão acontecendo. Já o Kashima Antlers teve a chegada do. Perdão. O Kashima Antlers teve a chegada do treinador sérvio Ranko Popovic, né, que tem história até na J-League, mas rebaixou o Cerezo, não foi bem com o Matida também na segunda divisão. Então não é um treinador em quem eu botava fé. Eu achava que o Kashima poderia ser essa decepção. A diretoria do Kashima está apostando muito na Europa, né, o que vai contra a maior parte da história dos Antlers, né, que tem um foco mais voltado para o Brasil, tanto que o Oswaldo de Oliveira é tricampeão japonês, né? O Zico foi o cara que basicamente criou o Kashima Antlers. Até ano passado tinha o Pituca. E hoje o único brasileiro no elenco é o Guilherme Parede. Mesmo assim ele não tá jogando tanto, né? E o Kashima começa bem irregular, né? A gente já já fala um pouquinho do Kashima, mas claramente o Kashima pode ser enquadrado como uma surpresa e não à toa ele está disputando a Champions League Elite, né? Tá disputando ali para a vaga pela Champions League Elite. Então, o Kashima pode sim ser considerado uma surpresa. Junto com o Gamba, né? O Gamba disputou ano passado para cair e eu achava que ficaria na mesma colocação, talvez não disputando para cair por conta do aumento do número de times, mas o Gamba também é uma grande surpresa por estar na terceira colocação, né? É um time que não se reforçou tanto, manteve o seu treinador, o Dani Poyatos, né? O espanhol Dani Poyatos, e foi muito bem, né? Isso acaba trazendo uma sensação de surpresa, né? O Gamba parece que conseguiu finalmente encontrar a chave, e a gente já já fala. Acho que das previsões que eu fiz, o Kawasaki e o Cerezo, né, que eu coloquei como surpresas, também acabam sendo decepções. O Cerezo eu achei que podia até chegar em um momento brigando pelo título e por algumas rodadas foi líder, né? Muito pelos reforços que teve, o trio ofensivo com o Capixaba, o Lucas Fernandes e o Léo Ceará, o Kagawa também jogando pelo meio, a chegada do Vitor Bueno também muito importante. O time colocou, né, teve o Kyohei Noborisato na lateral esquerda também, que era uma posição carente do ano passado, o Tanaka também na volância. Então o Cerezo conseguiu se reforçar e eu achei que seria uma surpresa. Mas o senhor Akio Kogiko, que é o treinador da equipe do Cerezo, ele acaba vacilando muito. Parece que ele está muito fechado com um grupo de jogadores e acaba não conseguindo fazer as mudanças necessárias dentro da equipe. E a gente já complementa. Mas eu achei que seria uma surpresa por conta disso. Não chega a ser uma decepção, até porque o Cerezo vai mantendo a posição do ano passado. Mas eu achei que seria uma surpresa do campeonato. Assim como o Kawasaki, que ano passado teve uma campanha mediana, terminou no meio da tabela, foi para a Champions League Elite, que vai começar agora no meio do ano, por conta de ter vencido a Copa do Imperador e conseguiu se reforçar bem, né? Perdeu o Leandro Damião, perdeu algumas grandes peças, mas conseguiu se reforçar bem. Trouxe o Erisson, trouxe o Patrick Veron, trouxe
Trouxe outros jogadores também. Teve o surgimento muito bom do zagueiro Kota Takai, que deve ser confirmado nos próximos dias para ir para as Olimpíadas de Paris. E assim, o Kawasaki Frontale para mim tinha um elenco muito completo. E por algumas rodadas esse elenco não mostrou o que veio. E o trabalho longevo do Toru Oniki, né, inclusive cotado para a seleção japonesa caso o Hajime Moriyasu caia, o Toru Oniki é um dos principais cotados. E esse trabalho longevo que rendeu 4 títulos de J-League, 2 títulos de Copa do Imperador, eu esperava mais, né? E acaba sendo uma decepção. O Kawasaki Frontale nesse momento brigando contra o rebaixamento, né? Eu achava que poderia até brigar por competições asiáticas, mas o Kawasaki desmontou e a gente daqui a pouco fala. Então, assim, de acerto, talvez o Sanfrecce Hiroshima, por ainda estar na disputa ali pela vaga na Champions League 2, que aliás será disputada pelo próprio Sanfrecce a partir do meio do ano. E assim, tudo isso, né, essas competições asiáticas, pelo menos nessa primeira fase, não devem afetar tanto, né, o desempenho, o desenvolvimento dessas equipes na J-League. Principalmente porque, e isso é papo para outro vídeo, mas os clubes japoneses eles estão com o pé atrás com a FC, muito por conta. A gente falou disso um pouco dos novos formatos, né, no vídeo dos novos formatos. Você pode acompanhar aqui clicando no canal. Mas os clubes japoneses eles já têm um pé atrás com essas competições asiáticas há um tempo, por conta de um favorecimento da AFC aos clubes árabes. E também porque o Japão meio que sobra na parte oriental da Ásia, né? Na parte oriental na divisão, né? Na Conferência Oriental, que abrange ali o Extremo Oriente. O Japão e a Coreia acabam sobrando, então as equipes japonesas costumam ir com as equipes alternativas nessas primeiras rodadas, né? Nessa fase de grupos, que agora vai ser uma fase de liga. Você pode conferir tudo no vídeo dos novos formatos. Mas acho que nesse primeiro momento não deve afetar tanto, né? Tanto o Yokohama Marinos, quanto o Vissel Kobe, quanto o Kawasaki Frontale e também o Sanfrecce Hiroshima. Acho que essas primeiras fases, né, tanto da Champions League Elite quanto da Champions League 2, vão ser mais tranquilas para os times japoneses e aí eles vão poder rodar o elenco nas competições asiáticas, mirando a classificação, obviamente, para as oitavas de final, mas também permitindo com que eles continuem focados ali na J-League para continuar, né, nas competições futuras e também na busca pelo título, né? Então, dos que eu acertei, acho que o Sanfrecce Hiroshima disputando ali a vaga na ACL2 e também o Belmari e o Sagan Tosu disputando ali contra o Z3. Vamos começar então com quem eu achei que seria o campeão, né, o Urawa Red Diamonds. Eu falei para vocês que o Urawa é um time que se reforçou, é um time que está mirando o próximo Mundial de Clubes e principalmente pela chegada do volante o Samuel Gustafsson, acho que houve um princípio animador, né? O Gustafsson, o Thiago Santana. O Thiago demorou um pouquinho, mas o Gustafsson parece que jogava há anos no Urawa, né? Foi um volante. É um dos principais volantes até agora na J-League. Acho que se a gente fosse fazer uma seleção do primeiro turno, muito provavelmente o volante dessa seleção seria o Samuel Gustafsson. E juntamente com o Alexander Scholes e também com o Marius Roybraten, acabou formando ali aquele triângulo nórdico, né? Aquele triângulo do primeiro volante com a dupla de zaga, que acabou sendo muito forte. Mas por conta de algumas lesões também, principalmente a lesão do Alexander Scholes, o próprio Gustafsson acabou se lesionando. O Ola Solbakken disputou acho que 2 jogos só com a camisa do Urawa e já vai encerrar o período de empréstimo. Então o Urawa foi um time que acabou sendo desmontado pelas lesões, além também do conflito que o Per Matias Rogmo, né, o treinador norueguês da equipe de Saitama, foi levando ao longo da temporada. Ele não mudou muito o que o Maciej Scorza fazia, mas as pequenas alterações no estilo de jogo e também pela adição do Samuel Gustafsson no meio de campo foram levando outros jogadores a
a fazer uma linha um pouco mais baixa, né? Então o Urawa foi muito pego de surpresa nos contra-ataques e acabou vacilando em muitos jogos, às vezes pequenos. Tanto que se a gente vai avaliar a tabela do Urawa, o Urawa nesse momento tem 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 7 derrotas e 3 positivo de saldo de gol. Então o Urawa foi um time muito irregular, né? Não era esperado que o Urawa, com o elenco que tem e com o peso que tem ser o Urawa Red Diamonds, o segundo maior time do Japão, não se esperava isso. Não se esperava que fosse ser uma campanha tão medíocre. Né? E medíocre não de pífia, patética, mas uma campanha mediana. Uma campanha onde você tem o mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas. O que faz a diferença do Urawa para a zona do rebaixamento são justamente os 5 empates. Né? O Urawa poderia estar na mesma colocação do Kawasaki Frontale se esses 5 empates fossem 5 derrotas a mais. Né? Então foi uma equipe muito irregular e é difícil entender o que está acontecendo. Porque é uma equipe que ganhou um centroavante, né? Na temporada passada a equipe não conseguia um centroavante tão bom. O José Cante Martinez, que se aposentou, não tinha a qualidade de decisão, a qualidade de finalização do Thiago Santana. O próprio Gustafsson fazendo uma boa dupla no meio de campo com o Atsuki Ito, uma dupla que o Ken Iwao, por exemplo, que já está um pouco mais velho, consegue suprir o Gustafsson e o Gustafsson suprir o Ken Iwao. Então é um pouco difícil entender o que acontece com o Urawa Red Diamonds, né? E é até estranho que uma equipe que cobra tanto resultado, né? Acho que a maior equipe japonesa dentro do continente, por já ter 3 Champions Leagues, o Urawa até teve bastante paciência com o Per Matias Hogmo, né? Ele chegou a balançar por muitas vezes. E também vai dando sorte, né? Vai dando sorte e azar ao mesmo tempo. Na última rodada, por exemplo, o Kashima Antlers abre 2-0 dentro do Saitama Stadium, né? E o Hidetoshi Takeda, um jogador do banco, um jogador que saiu do banco, conseguiu igualar a partida com um gol de uma jogada muito bem trabalhada e com um lance de sorte. Ele bateu uma falta na intermediária, pegou de surpresa o goleiro do Kashima Antlers e acabou empatando o jogo nos acréscimos. Então, ao mesmo tempo que o Urawa tem muito azar e não está conseguindo utilizar o Saitama Stadium a seu favor, o Urawa também às vezes vai contando com a sorte. Às vezes vem. Por exemplo, teve um gol do Thiago Santana no meio de campo em uma partida que o Urawa Red Diamonds venceu. Então o Urawa tá num momento de instabilidade, uma instabilidade que não era esperada. E isso torna o Urawa Red Diamonds como uma possível decepção. E isso pode piorar, porque o Urawa vai perder o Hiroki Sakai e o Alexander Scholes. Né? O Hiroki Sakai está de saída para o Auckland FC, não é o Auckland City, tá? O Auckland City continua disputando competições na Nova Zelândia, competições da Oceania. O Auckland FC é um time que, embora seja da Nova Zelândia, ele disputa competições da Austrália, competições da A-League e competições asiáticas, né? Então o Hiroki Sakai vai disputar o campeonato australiano na próxima temporada com o Auckland FC. E o Alexander Scholes, ao que parece, né, ainda não existe essa confirmação, mas ele recebeu uma proposta do Oriente Médio. E o Alexander Scholes, que já está na equipe há alguns anos, pode acabar deixando o Urawa Red Diamonds. O que deixaria o time de Saitama com um buraco na lateral esquerda e no miolo de zaga. E aí o Urawa teria que trabalhar para conseguir repor à altura o capitão, né, o capitão Hiroki Sakai e o vice-capitão, ou seja, além de você perder 2 lideranças técnicas, você está perdendo 2 lideranças do vestiário, né? O capitão acabaria voltando a ser o Ken Iwao. Então, vai ser um baque muito grande e eu acho que o Urawa a gente já pode descartar dentro de uma briga por título. É uma temporada para esquecer, é uma temporada que o Urawa precisa se remontar e voltar
a olhar para o mercado, não só interno, mas também como para o mercado externo. O Urawa Red Diamonds vai receber uma baita grana da FIFA só pela participação no Mundial de Clubes. Então talvez seja o momento do Urawa ousar um pouco mais. Trazer jogadores japoneses que não se firmaram na Europa. O Yuta Nakayama chegou a ser especulado. Eu pessoalmente não sei como estão as negociações do Nakayama com o Urawa Red Diamonds. Mas dá uma olhada nesses jogadores japoneses que estão para voltar da Europa, jogadores europeus. Uma crítica que eu faço ao Urawa, por exemplo, o Urawa ele tem um jogador selecionável, né? E no caso é o Samuel Gustafsson. E considerando, é claro, que o Ola Solbakken não vai permanecer também no meio da temporada. Então o único jogador selecionável do Urawa hoje é o Samuel Gustafsson. Então talvez seja o caso do Urawa começar a soltar um pouco mais de verba. Olhar para o mercado europeu, quem está deixando o clube. Existe um rumor, por exemplo, de que o Urawa teria procurado o Joel Matip, né, que deixou o Liverpool, o zagueiro camaronês. Mas isso é só um rumor. Eu acho muito improvável também que o Urawa tenha procurado o Matip e que o Matip tenha procurado o Urawa. Então, mas eu acho que nomes como o Joel Matip acabam sendo importantes dentro do que o Urawa precisa fazer para reconstruir esse elenco. É olhar para o mercado europeu. Quem saiu do clube recentemente? Quem é um jogador nível de seleção, nível internacional, que tenha experiência, que tenha bagagem e que pode agregar? Olha, o Matip é um grande exemplo. Agora, o mercado saudita vem em peso para esses caras. Então, assim, eu acho que como o Urawa tem tudo para se tornar o clube mais rico do Japão por conta dessa participação no Mundial de Clubes, né, o clube mais rico momentaneamente, eu acho que está na hora da diretoria abrir um pouco a mão, né, abrir um pouco a carteira e pensar de novo em grandes nomes do mercado europeu que podem vir jogar no Japão, ok, com um salário muito alto, mas nesse momento acaba sendo necessário. Então esse rumor do Joel Matip tá pintando no Urawa, eu acho que pode ser bom se ele vier, mas não acho que seja algo tão concreto. Então, essa temporada do Urawa para mim é uma temporada perdida. O time já tem que focar em 2025, focar no Mundial de Clubes, né? E focar em ter um time competitivo para disputar o campeonato japonês e disputar também o Mundial de Clubes, né? Então, o Urawa, infelizmente, né? Eu esperava tanto dessa equipe, o Urawa acabou não entregando o que eu esperava. Se a gente vai falar do Yokohama Marinos, a gente precisa chegar na mudança de técnico, a gente precisa começar com essa mudança. O Kevin Muscat deixa a equipe no final da temporada passada e o Marinos, que já vem numa tradição de técnicos australianos desde o Ange Postecoglou, resolve apostar no Harry Kewell, que era justamente o auxiliar do Ange no Celtic da Escócia. E o Harry Kewell é o que eu postei no Twitter recentemente. Eu consigo entender a visão de jogo que ele tem. Ele gosta dessa variação tática. E a maior parte delas é uma variação do próprio 4-3-3, que ele vem escalando a equipe. Com o Ian Matheus ora por dentro, ora por fora, o Elber ora cortando para dentro, ora levando para a linha de fundo. Ele tem jogadores muito versáteis. Só que por conta de ter chegado na final e também o baque da derrota na final da Champions League, o Yokohama Marinos acabou perdendo muitos pontos. Tanto que na 12ª colocação tem 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. A campanha do Marinos é praticamente igual à campanha do Urawa. Talvez uma vitória a mais, né, considerando que o jogo atrasado é contra o Sagan Tosu. Então, o Marinos é um time que dá para esperar um crescimento maior nessa segunda metade, tá? Acho que o elenco começa a captar um pouco mais do que o Harry Kewell pensa, começa a entender um pouco mais do que o australiano enxerga dentro de campo, e as peças vão começando a entender o que elas precisam fazer dentro de campo.
Por exemplo, um detalhe que eu gosto muito de pontuar é o jogo contra o Sun Hyundai, a volta, né? O jogo de volta, aonde o Asahi Uenaka, que é um dos três meio-campistas, ele avança para próximo do Anderson Lopes. Ele se torna como um segundo atacante. O volante principal, que naquele jogo foi. Não foi o Tako Yakida, mas o Tako Yakida vem fazendo isso nos últimos jogos. Ele se torna. O primeiro volante se torna como um terceiro zagueiro, né? Os dois laterais se tornam quase volantes. E aí a gente tem uma linha de quatro com os dois pontas, o Ian Matheus e o Elber. E aí os outros dois meias, no caso eram o Asahi Uenaka e o Namtairi. Mas o Kota Watanabe também está preparado para fazer isso. Foi o que a gente viu acontecendo no primeiro jogo da final também contra o Al Ain dos Emirados Árabes, quando o Yokohama Marinos vence de virada por 2-1. A gente vê muito que esses dois meias, que não são os volantes, eles se aproximam muito do ataque. E isso é muito importante. Essa variação tática de hora jogar com uma linha de 3, hora jogar com uma linha de 4, os laterais sendo polivalentes, podendo jogar por dentro como meias ou mais abertos como alas, os próprios pontas podendo jogar por dentro como meias ou mais abertos também, levando para a linha de fundo. Essa versatilidade dos jogadores está sendo muito importante. E acho que por um tempo o Harry Kewell não conseguiu aproveitar. Não conseguiu se aproveitar dessa versatilidade. Agora parece que o elenco entende o Kewell e o Kewell entende o elenco. Então acho que a partir de agora o Yokohama Marinos pode crescer. Não acho que vá disputar o título e também não acho que talvez dispute a Champions League Elite. Acho que o máximo que esse elenco pode atingir é a Champions League 2 ou até mesmo a, um quarto lugar, um quinto lugar, né, dentro da J-League. Acho que uma vaga na Elite seria apenas conquistando a Ásia na próxima temporada, o que vai ser muito difícil, né? Pelo cruzamento com os sauditas, pela suposta liberação do limite de estrangeiros, pela fase única ser na Arábia Saudita, por todas as benesses que os clubes sauditas vêm tendo da AFC, acho muito difícil que o Marinos ou algum time japonês venha a conquistar a Champions League da Ásia. A Champions League Elite, no caso. Já a Champions League 2, o Marinos é mais acessível via J-League. E via a Copa do Imperador, né? Acho que a Copa do Imperador vai ser também um dos pilares do Marinos, até para se manter dentro das competições asiáticas. Lembrando que é muito importante que os clubes japoneses se mantenham o máximo possível nas competições asiáticas. É por isso que eu falo que é uma pena o Japão ter só 4 vagas, né, asiáticas, por conta desse ranqueamento, e também por todo o poderio saudita. Muito provavelmente esse ranqueamento vai acabar sendo necessário para decidir quem vai para o Mundial de Clubes de 2029. Então o Marinos acho que já começa também a focar nisso. Mas assim, não digo que é uma temporada perdida, tal qual o Urawa, porque acho que não tenho acompanhado muitos rumores de saída dentro do Marinos, mas não parece que vá perder peças tão importantes quanto o Urawa vai acabar perdendo nessa janela. Então o Marinos tem total condição de seguir crescendo, trabalhando com o Kewell. É muito importante que o clube tenha dado respaldo para o treinador australiano, né? Assim como deu para o Ange no passado. E a gente viu o que aconteceu com o Ange. O Kewell ele bebe muito dessa fonte do Postecoglou. Não à toa o time voltou a ser campeão com o Postecoglou lá em 2019. Então acho que dando tempo ao Kewell e o elenco entendendo o que o Kewell planeja, o que o Kewell pensa,
o Marinos vai ser uma grande força nesse segundo turno, mas não acho que vá disputar a primeira colocação. O Sanfrecce já é outro caso. É o time que está na quinta colocação, está disputando ali a vaga na CL2 e é um time que conseguiu as contratações pontuais que precisava. Também é outro time que eu não tenho visto muitos rumores de saídas, né? Mesmo tendo jogadores importantes, né? E jogadores que vêm sendo visados. A única saída confirmada é o Takuma Kawamura, que vai jogar no RB Salzburg da Áustria. É um pilar importante no meio de campo, mas o time já disputou 2 partidas sem o Kawamura e acabou encontrando as respostas dentro do próprio elenco. Talvez uma contratação pontual dentro do elenco do Sanfrecce Hiroshima possa ser fundamental para que o time continue brigando por essa colocação na Champions League 2 ou até mesmo aproveitar as próximas rodadas e colar na disputa do título. Acho que o clube acertou muito na contratação do Yuki Ohashi, por exemplo. Era um atacante que o clube precisava, era um atacante um pouco mais veloz, né? A equipe que tem o Piero Sotirio e o Douglas Vieira como atacantes mais pivôs, mais finalizadores, e o Yuki Ohashi chega para ser um atacante de mais velocidade e vem demonstrando toda a qualidade que ele já demonstrava no Shonan Bellmare. Então, essa adição e esse complemento do esquema do 3-4-3 do Michael Skibbe, do alemão Michael Skibbe, acaba tornando o Sanfrecce Hiroshima uma grande força. E o Sanfrecce também foi pontual, trouxe o Naoto Arai do Albirex Niigata para ser como um ala pela direita. Então ali você tem, e nesse esquema é fundamental que você tenha os dois pontas, né, atacantes atuando como meias um pouco mais fechados, podendo abrir para essa dobra dos alas, né? Tanto o Higashi quanto o Arai. E isso vem dando muito certo, tanto que o Higashi e o Arai vêm sendo destaques do Sanfrecce Hiroshima nesse momento, além, é claro, do que a gente já falou do Yuki Ohashi. E o setor defensivo do Sanfrecce também é muito bom, começando, né, a gente costuma dizer que todo bom time começa com um bom goleiro. Ora, o goleiro titular do Sanfrecce é o goleiro titular hoje da seleção japonesa, né, que é o Keisuke Osako. E, na minha opinião, hoje um dos melhores goleiros da Ásia, né? Acho que se a gente pode colocar ele como o melhor goleiro da Ásia. Né? Não a nível de clubes, porque aí a gente está falando também de Bono, a gente está falando dos goleiros que podem pintar na Liga Saudita, mas assim, colocando também a nível de clubes, para mim facilmente o Keisuke Osako tá no top 3 com o Bono e com algum outro que a minha memória tá falhando nesse momento. Mas o Keisuke Osako, um dos melhores goleiros da Ásia a nível de clubes, ou melhor goleiro asiático a nível de nacionalidade, dá toda a segurança. E aí a gente tem todo o sistema defensivo também, que ora defende com uma linha de 3, ora defende com uma linha de 5, podendo os alas atuarem mais defensivamente. Claro, o Arai e o Higashi têm uma característica mais ofensiva, mas isso não significa que a linha de 5 não é utilizada quando necessário. O que torna o Sanfrecce Hiroshima uma, se a gente pode dizer assim, não uma faca de dois gumes, né? Porque não é que o Sanfrecce vai se ferir e ferir o outro. Mas eu acho que seria uma faca de duas pontas, porque a defesa é muito forte, ou seja, o Sanfrecce pode machucar com a parte traseira ou com a parte da frente. Pode machucar com a defesa e pode machucar com o ataque. E a gente vem vendo que o elenco, o time do Sanfrecce Hiroshima é muito completo. Não à toa, o time hoje tem 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. É o time que menos perdeu na liga. Ou seja, por conta dessa defesa sólida, o Sanfrecce vem conseguindo galgar essas posições. Se a gente pega esses empates, por exemplo, e transforma em derrotas, o Sanfrecce hoje estaria disputando ali com o Kashiwa Reysol, com o Kawasaki Frontale, com o Marinos. Então, essa consistência defensiva que o Michael Skibbe conseguiu dar para o time do Sanfrecce
acaba tornando o Sanfrecce um dos times mais perigosos hoje da liga. Embora vacile muitas vezes e tenha essa inconstância entre vitórias e empates, o Sanfrecce ainda tem muito potencial, né? E dependendo da contratação que for feita para substituir o Kawamura, se é que ela vai ser feita, acho que o Sanfrecce tem totais condições de disputar o título. O Sanfrecce é uma das equipes hoje mais completas dentro da J-League, que você olha para todos os setores do campo e os jogadores do Sanfrecce eles conseguem corresponder à altura. Eu acho que se a gente fosse montar uma seleção do que foi o primeiro turno, muito provavelmente uns 2 ou 3 jogadores do Sanfrecce Hiroshima acabariam entrando. O Keisuke Osako poderia entrar, o Yuki Ohashi com certeza entraria, o Naoto Arai poderia entrar, o Higashi poderia entrar, o próprio Kawamura, né? O Nakano na zaga. Então, você olha para todos os setores do Sanfrecce Hiroshima e você encontra alguém é, que destoa, né, da média do campeonato. E isso é muito importante, né? Se a gente pode falar que o Urawa, por exemplo, depende muito de 2 ou 3 jogadores, se a gente pode falar isso do Marinos, que depende do trio de ataque, acho que o Sanfrecce pode se dizer que depende de todo mundo. E mesmo quando essas peças vão saindo, como foi o caso do Kawamura, o próprio Hashi acabou saindo por uma lesão leve, o time conseguiu manter a consistência defensiva e talvez só perdeu um pouco da consistência ofensiva. Então, fazendo essas correções mais à frente, o Sanfrecce tem totais condições de continuar brigando pelo título. Eu acho que se a gente for parar para olhar e ver o que o Matida pode perder na Olimpíada, né, como o Hirakawa e o Fujio, que são 2 titulares da equipe, o Sanfrecce pode acabar pintando como um grande favorito para conquistar a J-League nesse ano. Olhando um pouco para a dupla de Osaka, que nem eu falei, eu achava que o Gamba fosse se manter ali do meio para baixo e foi uma grata surpresa, né? Acho que o Dani Poyatos conseguiu botar muito da sua ideologia, né? De preparar a Arapuca, né? Do contra-ataque, conseguiu jogadores que correspondem a essa armadilha e ele vem executando essa armadilha muito, muito bem, né? Acho que o principal pilar dessa equipe é a chegada do Nakatani, né? O zagueiro que veio do Nagoya Grampus. Tanto que a gente pode ver o Nagoya Grampus oscilando muito, estando na 4ª colocação e a torcida pegando muito no pé da equipe que tá oscilando, né? Tem o mesmo, é uma campanha muito similar à do Urawa Reds, por exemplo. Enquanto isso, a gente vê o Gamba Osaka na 3ª colocação, com 4 derrotas, né? À frente, atrás, perdão, atrás do Sanfrecce é um dos times ali com 4 derrotas, mas é um dos times que mais venceram, é o 3º time que mais venceu, né? Com 10 vitórias. E acho que esse pilar defensivo que o Poyatos conseguiu no Nakatani foi muito importante para que o Gamba parasse de sofrer tantos gols quanto sofria na temporada passada e a partir daí continuasse utilizando o bom ataque que tem com o Takashi Usami, agora com o brasileiro Welton, com o Yamada também, o Issa Sakamoto também vindo do banco. O Gamba tem peças que não correspondiam, mas que você sabia que tinham potencial. E acho que esse potencial finalmente conseguiu aflorar. Tanto que o Suzuki e o Dawan acabam sendo a dupla de volantes titular e o Netalave, que é um dos jogadores mais valiosos da J-League, acaba comendo banco, o israelense. Então, o Gamba tem jogadores com muito potencial. E também avaliar também como o time vai se sair após o Handa, né, o Rico Handa, ir para os Jogos Olímpicos. Então, acho que o Gamba surge como uma grande surpresa, mas também como um favorito ao título. Hoje o Gamba tem 37 pontos, né, em 19 jogos, são 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e 7 positivo de saldo de gol. Então o Gamba ele surge sim
como um grande potencial. E o Gamba vem ganhando jogos importantes. Isso que é muito interessante dessa equipe. Se a gente pode dizer que o Gamba vacilava muito no passado por perder jogos contra Belmari, Tosu, Sapporo, hoje a gente pode dizer que o Gamba ganha os jogos importantes. E aí a gente não está falando dos clubes menores, os clubes que estão aqui na parte de baixo da tabela. A gente pode dizer que o Gamba ganha. Ganhou do Vissel Kobe, o Gamba hoje bate de frente com o Kashima, o Gamba hoje bate de frente com o Sanfrecce, bate de frente com o próprio Cerezo e ganhou o Derby de Osaka. Então, o Gamba vem sendo uma grande surpresa e acho que chega forte para ser um favorito ao título. Acho que se o Kashima vacilar, e eu acho que o Matida vai vacilar, o Kashima a gente precisa avaliar. Se o Kashima vacilar, o Gamba Osaka vai estar pronto para roubar essa primeira colocação e vencer a J-League. Trocar aqui o microfone pelo microfone do headset. Esse microfone tá com um problema de estática. Eu peço desculpas se os cortes anteriores acabaram ficando também com essa interferência, essa estática chata, né? Já estou trabalhando para conseguir um microfone novo, mas por enquanto a gente vai com esse fone do headset aqui mesmo. Falando um pouquinho então do Cerezo, ah, é como eu falei, o Akio Kogiko, ele deu uma privilegiada demais nos 11 que vem atuando e por muitas vezes ele acabou cometendo erros de mudança. Eu sinto que se o time tivesse mudado ao longo de alguns jogos, talvez o Cerezo tivesse numa colocação melhor. Eu lembro de ter comentado o Derby de Osaka na Rádio Mirai, e o Akio ele acabou tirando o Kagawa, né? Era um momento que o Cerezo vinha em baixa, não conseguia criar e perdia já por 1-0. E o Akio decide tirar o Kagawa. Eu fiquei maluco. Como assim você está perdendo e você vai tirar a melhor chance do seu time criar? E o Cerezo, ele perdeu muita criação. Veja, se antes o Cerezo criava, vamos supor aqui, tá? O Cerezo criava 5 com o Kagawa. Sem o Kagawa, criou 2. Isso porque o Vitor Bueno estava em campo. O Vitor Bueno foi o segundo cara e ele começou no banco. O Vitor Bueno foi o segundo cara que mais criou no Derby de Osaka. Então, demora para que eu entenda que o Akio não enxerga esse time com Kagawa e Vitor Bueno. O Lucas Fernandes está jogando muito bem, é o maior assistente, mas não sei se hoje o Capixaba está merecendo ser titular. Eu acho que o Vitor Bueno está um pouco mais acima. E o Vitor Bueno precisa dar sequência para conseguir demonstrar o futebol que levou ele ao Cerezo. O futebol que ele demonstrou no Atlético Paranaense. Né? O torcedor do Furacão, a gente recebe muitos comentários na página, adora o Vitor Bueno, sente saudade do Vitor Bueno, está acompanhando o Cerezo por causa do Vitor Bueno. Então o Akio ele precisa deixar de ser teimoso e entender que às vezes é muito melhor você ter dois jogadores criativos como o Kagawa e o Bueno e até o Lucas Fernandes também, que é muito criativo, do que você ficar mantendo o Vitor Bueno no banco ou tirando o Kagawa para colocar o Bueno. Não está sendo produtivo. O Cerezo está perdendo oportunidades. O Cerezo liderou a J-League já em 2 oportunidades. Hoje o Cerezo é o sétimo colocado. Então aqui, se ele continuar entendendo, e assim, óbvio, o Cerezo tem um grande baque agora, que é a perda do Seiya Maikuma, que na minha opinião era o melhor lateral direito da J-League. O Maikuma vai pro AZ e entra o Hayato Kuda,
que vem fazendo bons jogos, tá? Mas precisa de uma peça reposição ou precisa repor até mesmo o Maikuma com algum jogador de uma qualidade similar. É um pouco mais difícil você encontrar um cara como o Maikuma dentro do futebol japonês hoje, mas você pode observar aqui no Brasil ou ir buscar em algum outro mercado europeu. O Cerezo tem totais condições de fazer isso, tanto que foi buscar o Justin Hubner no Wolverhampton, né? O zagueiro que nasceu na Holanda, mas é naturalizado indonésio, ele ele estava no Wolverhampton, o Cerezo foi buscar através de um empréstimo. Então isso é muito importante, que o Cerezo tenha a avaliação do mercado para repor o Maikuma. E acho que se o Cerezo, e com o Cerezo leia-se o treinador, o Akio, se entender que a rodagem do elenco e que dentro do elenco dele ele tem jogadores capazes de fazer, de criar o jogo, de fazer diversas outras funções, acho que o Cerezo consegue sim crescer de produção. Talvez numa chance mínima de disputar o título, mas eu não consigo ver o Cerezo como a surpresa que eu pensei que seria no começo do campeonato. E acho que é até bom o Cerezo ligar o alarme, porque o Gamba ligou e o Gamba acordou. Né? E o Cerezo, que por 4, 5 anos foi rei em Osaka, agora está vendo o principal rival acordar. Então acho que o Cerezo tem algumas mudanças pontuais a se fazer. Os Antlers, como eu falei no começo desse vídeo, eu achei que o Kashima seria uma decepção, muito pelo Ranko Popovic e também o histórico que a gente já viu dele na J-League. E pelas primeiras rodadas, até a rodada 9, a rodada 10, o Kashima foi muito instável, foi muito irregular. Ganhava uma, perdia três, aí empatava outra. Então o Kashima foi muito irregular. Mas hoje, olhando para o que o Kashima vem fazendo, e principalmente pelo último mês, né, o mês de maio do Kashima, eh, eu sinto que o Yuma Suzuki foi fundamental nesse esquema, né? Acho que faltava esse centroavante, e principalmente porque o Chavrit, né, acho que ele é esloveno, que o Popovic acabou pedindo para trazer, o Chavrit, ele não é um centroavante, né? Então faltava essa referência no Kashima Antlers. E o Yuma Suzuki consegue entregar e te entrega gols. Não à toa ele marcou dois contra o Urawa nessa última rodada. Então o Yuma Suzuki é uma peça fundamental. E acho que o Kashima conseguiu encontrar o sistema perfeito, né? Com o Shintaro Nago, né, atuando ali um pouco mais atrás do Yuma Suzuki, o Hayato Nakama e o Moroka nas pontas, né, o pontas como alas, porque a gente tem o Kimito Nono como um lateral muito ofensivo e isso vem sendo a diferença. O Kimito Nono vem marcando muitos gols e o Chavrit vindo do banco, né, na hora que precisa de um pouco mais de força física, de um pouco mais de disputa, ele consegue entrar e ajudar na construção ofensiva. Então, a partir do momento que o Ranko Popovic conseguiu encontrar esse sistema, cara, o Kashima encaixou como um quebra-cabeça. E não à toa hoje o Kashima é, deu uma vacilada contra o Urawa, mas o Kashima está disputando a liderança, o Kashima está disputando o título. O Kashima é o maior clube do Japão. Não dá para você olhar para o Kashima Antlers e descartar. E para mim seria uma decepção. Mas hoje, olhando, o Kashima é um dos principais candidatos ao título, tá? Principalmente também porque a única peça que parece envolvida numa negociação é o volante Kaishu Sano.
né? Ele é um volante jovem, muito bom na construção. Foi ao lado do Pituca na temporada passada, né? O volante titular. É, e o Kaishu Sano, ele, embora seja muito promissor e muito talentoso, não vem sendo o principal, não vem sendo a estrela desse time. A estrela desse time ainda é o Yuma Suzuki. A estrela desse time está sendo o Shintaro Nago. Uma das estrelas desse time está sendo o Kimito Nono. Então, a única peça que o Kashima pode perder hoje através dos rumores é um jogador que não está sendo protagonista. Então, o Kashima tem totais condições de continuar sendo um dos principais candidatos ao título. E acho que o Ranko Popovic tem encontrado esse sistema, tem encontrado a forma de jogar, é o que mais importa. É, claro, o título pode não vir, a gente sabe como é pontos corridos, mas eu acho que o mais importante para o Kashima é recuperar essa confiança, recuperar um lugar na Ásia, né, ter de novo vaga nas competições asiáticas, tá presente na Champions League Elite, tá presente nas cabeças da J-League. Acho que isso é muito importante. Acho que se isso se mantiver assim, mesmo com a possível saída do Kaishu Sano, o Kashima tem totais condições. E daqui a pouco, quando a gente for refazer aquela imagem dos palpites, acho que o Kashima Antlers tem condições de ser campeão. Pô, falar do Kawasaki é um pouco mais complicado, porque é um time que se reforçou bem, mas os reforços não entregaram. Eu achava que o Erisson poderia ser o principal centroavante da J-League, né? Eu achei que o Erisson podia ser o cara a brigar com o Anderson Lopes pela artilharia do campeonato. E isso também sendo bem construído pelo Marcinho, pelo Patrick Veron, pelo Akihiro Ienaga, tudo isso me levava a crer que o Kawasaki Frontale seria uma das surpresas depois de uma temporada mediana. Até porque o time até isso no papel, tá? Não no que os reforços vêm entregando. É, eram reforços de qualidade e características similares a jogadores que foram embora. Então, o Leandro Damião não renovou, tudo bem, eles trouxeram o Erisson. O Miki Amani foi pro Los Angeles Galaxy da MLS, tudo bem, trouxeram o Sai. O Nobori Sato foi pro Cerezo, tudo bem, a gente consegue repor. E esses reforços não entregaram. E também o Gesiel acabou machucando, o Kota Takai por muitas vezes ficou de fora por conta da seleção olímpica. O sistema defensivo do Kawasaki acabou sendo desmontado do que foi a temporada passada. Então muita gente acaba me perguntando no Twitter: poxa, mas o Kawasaki, pô, tetracampeão nos últimos 6 anos, ah, campeão da Copa do Imperador. Acho que não teve um ano que o Kawasaki não ganhou um título, né? Nos últimos, acho que desde tipo 2017, o Kawasaki ganha um título por ano. E hoje o Kawasaki briga contra o rebaixamento. Então isso vem muito dessa ausência do sistema defensivo. O Gesiel tá voltando à forma física. Hoje joga com o Takuma Minami. O Kota Takai também é um cara que consegue entregar um bom resultado defensivo. Mas olhando, por exemplo, para a escalação do empate contra o Albirex Niigata, é, não tem nenhum reforço. Eu estou olhando para a escalação aqui na segunda tela. Nenhum dos reforços atuou no time titular. E acabaram entrando o Patrick Veron e o Zé Ricardo, né? Então, dois dos reforços acabaram entrando e medianos, foram jogadores medianos. Se eu for olhar o Kawasaki Frontale no Transfer Market, eu vou conseguir trazer para vocês, e eu estou jogando aqui para trazer para vocês,
os reforços que estão de fora, né? O Kawasaki sofre com lesões ainda. Ó, tá aberta aqui a página no Transfer Market. Então, só para vocês terem uma noção do sistema defensivo, o Shintaro Kurumaya, o Yuichi Maruyama, o Sota Miura, são três peças ali do sistema defensivo. E assim, o Miura veio para ser o substituto do Noborisato. O Maruyama acaba de chegar do Nagoya Grampus. O Kurumaya é um reserva, né? Ele seria o quarto zagueiro, o segundo reserva dessa equipe. Os três machucados, os três machucados. E aí se a gente pega outros reforços, o Zé Ricardo entrou, o Sai não entrou, não estava no banco, o Yamamoto chegou a estar no banco, chegou a jogar se eu não estou enganado. Patrick Verón entrou. O Ten Miyagi tá lesionado. O Erisson tá lesionado. Então o Kawasaki tá muito perdido, né? E o Kawasaki tá sofrendo muito com lesões e lesões importantes. Então isso leva à queda de rendimento da equipe. E não à toa, hoje o Kawasaki ocupa a 14ª colocação com 21 pontos em 19 jogos. São só 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Então o Kawasaki, se tivesse com o seu elenco completo, eu não tenho dúvidas de que estaria brigando mais acima. É claro que falta desempenho, tá? Algumas peças não estão desempenhando tão bem. É, por exemplo, eu acho que o Zé Ricardo poderia ser um volante titular ao lado do Tatibanada. Por exemplo, o Tatibanada ele foi suspenso. Ele estava suspenso na última rodada. E por isso o volante ideal seria o Zé Ricardo. Ele estava no banco, né? O Patrick Veron também é um meia que poderia atuar ao lado do Akizaka, do Seco, do Yamamoto. E o Patrick Veron não está correspondendo. Então, falta desempenho, principalmente dos reforços, mas a situação do Kawasaki Frontale vem muito do desmanche do sistema defensivo. Dentro do sistema defensivo do Frontale, acho que só o Gesiel tá da temporada passada. O Noborisato foi embora, o Yamane foi embora. Então, duas peças principais e titulares desse elenco e desse sistema defensivo foram embora. E no lugar de trazer, eles trouxeram jogadores que, em teoria, conseguiam suprir, só que, por exemplo, o Sai não está entregando. Então, eh, o Frontale está tendo que jogar com o Tanabe ou até mesmo fazer improvisações na lateral direita. Então, falta desempenho, principalmente dos reforços. Não acho que o Frontale é uma equipe para disputar o título. É de novo uma temporada perdida e acho que o Frontale precisa se reconstruir, focando, obviamente, em passar de fase na Champions da Ásia. O Frontale, assim, se fossem mais duas vagas, acho, para a Ásia, né, no Mundial de Clubes, o Frontale teria ido, muito pelo desempenho que teve nos últimos anos, né? Só que o Frontale, por exemplo, nunca passou das oitavas de final da Champions. Então acho que é uma temporada de reconstrução para o Frontale continuar sonhando com um dia estar no Mundial de Clubes, mas precisa do desempenho desses reforços, principalmente do Sai, precisa do Erisson saudável, precisa, após o ciclo olímpico, vai precisar muito do Kota Takai. Então acho que o Kawasaki tem tudo para crescer nessa segunda metade, mas não acho que o Kawasaki vai disputar alguma coisa. Vamos falar dessa surpresa, vamos falar do Matida Zélvia para a gente encerrar aqui esse vídeo do primeiro turno. Matida, uma grande surpresa, né? Embora a gente soubesse que a Cyber Agent ia botar dinheiro para o Matida não ser rebaixado,
a gente não esperava que o Matida fosse terminar o primeiro turno na liderança da J-League, né? É um time que acaba de subir como campeão da J2, mas a gente não esperava tanto. E foram contratações muito pontuais. Eu tô até aqui com o perfil do clube no Transfer Market aberto. Pô, ó, foi a chegada do Koseitani para substituir o William Pop. Koseitani muito bom goleiro, muito bom goleiro. Poderia inclusive ir para as Olimpíadas, tá? O Koseitani ainda tem idade olímpica. Foi a chegada do Dresevic, né, do zagueiro kosovar Ibrahim Dresevic, uh, Genshogi, quem mais chegou aqui pra gente? O Junya Suzuki na lateral, muito bom. Kai Shibato para trazer toda a experiência de Urawa Red Diamonds para a volância, por mais que não esteja sendo tão utilizado. É, o Takuya Yasui vindo do banco tá jogando muito bem. Sang Hona, Sehun-oh, os dois coreanos que chegaram agora. O Sang do Seul e o Sehun do Shimizu. Pô, teve a chegada do Shota Fujio, do Cerezo. Teve o Yu Hirakawa. Que jogador é o Yu Hirakawa? O Eric voltando de lesão. Byron Vasquez. É um elenco que a gente consegue encontrar falhas, como por exemplo a lateral esquerda, eu acho que ainda é um ponto a se debater. Hoje o time tem o Yoshitaka Aoki e o Kotaro Hayashi. O Hayashi está sendo mais titular, mas é um elenco muito completo para disputar a primeira divisão. E é um elenco que não à toa vai sendo líder, né? É um elenco que, nas mãos do Gokuroda e no estilo de jogo do Gokuroda, vem fazendo milagre, vem trabalhando muito bem e principalmente explorando as fraquezas do adversário. Se a gente falou da Arapuca que o Dani Poyatos arma quando o Gamba Osaka está vencendo, o Gokuroda ele arma essa Arapuca e mais outra desde o começo do jogo. E não à toa o Matida vem derrotando é, os concorrentes. Se a gente pega para olhar a, a tabela da primeira divisão, o Matida hoje tem 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É uma campanha muito sólida de um time que acabou de chegar da segunda divisão. É, acho que nem o Kashiwa Reysol e o Gamba Osaka, que foram os dois times que chegaram da segunda divisão e conquistaram o campeonato japonês, acho que nem eles tiveram uma campanha tão regular. Claro, agora o Matida começa a dar uma escorregada, a pressão vai aumentando, o time, por exemplo, perdeu e vai perder para as Olimpíadas o Yu Hirakawa e o Fujio, perdeu para a seleção japonesa o Koseitani. Né? É claro, a J-League para na data FIFA e vai parar para as Olimpíadas, mas você não ter esses caras treinando com o seu elenco é muito importante, né? E acaba devastando um pouco o entrosamento que você conquista com o seu elenco. E acho que nas próximas rodadas, e o Matida já demonstrou essa fraqueza, nesses principais jogos, na hora de pegar esses clubes da parte de cima da tabela, o Matida acho que vai acabar dando uma escorregada. Então, assim, acho que o Matida fez uma ótima campanha, vai fazer uma ótima campanha, vai brigar nas primeiras colocações até o final, mas eu não colocaria o Matida para ser um favorito ao título, né? Acho que o Matida pode disputar sim as competições asiáticas. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Peço desculpas pelo problema do microfone, peço desculpas por ter demorado tanto esse vídeo, mas acho que é um vídeo muito importante e em breve a gente vai estar trazendo outros vídeos aí
com algumas análises aí da J-League, trazer quem vem sendo o melhor brasileiro, talvez o top 5 melhores brasileiros, né? E você pode continuar acompanhando as nossas redes sociais, todas aqui na descrição. Mas eu acho que se você chegou aqui, você provavelmente já conhece o nosso trabalho da J-League Insider nas outras mídias sociais. E eu agradeço por vocês terem ficado aqui até o final para acompanhar essa análise do primeiro turno. Não se esquece, então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa o comentário. O que você achou do primeiro turno da J-League até agora? Então, deixa aqui nos comentários e eu volto na próxima. Obrigado e até mais.